No vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que ele foi muito polêmico na época do seu lançamento, principalmente entre os telespectadores e os críticos de cinema. É claro que também teve umas polêmicas ali durante o Festival de Cannes também. Esse diretor eu senti que tava faltando trazer alguma coisa dele aqui no canal, porque ele tem tudo a ver com o conteúdo. Sem contar que as coisas que acontecem no enredo me deixaram bem chocada, e isso é bem difícil de acontecer comigo. Então já vão imaginando o que deve ser esse filme. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre planta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Crash Estranhos Prazeres é um filme independente britânico-canadense de thriller psicológico e suspense erótico lançado em 1996. Em que foi dirigido, escrito e produzido pelo David Cronenberg, responsável também por A Mosca, de 1986, e Mistérios e Paixões, de 1991. Depois de um dia exaustivo de trabalho, a caminho para casa, a gente vê que o nosso protagonista, o James Ballard, interpretado pelo gato do James Spader, ele acaba sofrendo um acidente. Sim, gente, ele mesmo, o mesmo ator que fez o Robert California em The Office, e não me julguem por achar ele bonito. O James é um produtor de cinema e no começo do filme a gente nota que ele tem um casamento aberto com a sua esposa, que é a Catherine Ballard, interpretada pela Deborah Kara Unger. E por ter exposto essa última informação sobre o relacionamento deles, a gente consegue ver que eles se envolvem em vários encontros, mas percebem que estão fazendo sexo sem muito entusiasmo. No momento em que James sofre o acidente, ele colide de frente com outro carro. Nessa colisão, um homem que estaria no banco do passageiro deste carro que bate acaba morrendo. Gente, pode parecer confuso, mas como que eu tô ilustrando tudo que eu tô falando, vai ficar um pouco mais nítido do que eu tô falando. Então, após a colisão, o James tá claramente muito assustado, ainda mais porque teve um cara, né, que ele foi arremessado do carro na frente e entrou no seu carro e tá morto ali. Só que nisso ele acaba cruzando o olhar com a dona do veículo que ele acaba colidindo. E essa mulher, ela vai voltar na nossa trama, ela não é tipo passageira, ela é a doutora Ellen Hamilton, interpretada pela Holly Hunter. Enquanto ela o encara, que para alguns poderia passar a impressão que ela está assimilando o ocorrido, mas ela apenas desabotou sua blusa, tira o cinto de segurança e mostra o seio para James. E como eu falei anteriormente, a doutora Ellen, ela volta em cena, ela vai fazer ali uma visita pro James e traz consigo o Dr. Robert Vaughn, interpretado pelo Elias Koteas. Esse doutor se interessa muito pela cinta que segura a perna quebrada de James e a fotografa. Assim que James recebe alta, ele e Ellen começam um caso, alimentado principalmente pela experiência compartilhada do acidente de carro. James e Ellen passam a frequentar e se tornam seguidores das reuniões e peças performáticas do culto do Dr. Vaughn, em que simulam acidentes automobilísticos. E o intuito disso tudo é porque os frequentadores ficam claramente excitados com os acidentes. James passa a fetichizar acidentes de carro também, assistindo de forma obsessiva a vídeos de testes de segurança, fotografando colisões de trânsito e contando as mortes de pessoas famosas em acidentes rodoviários. Vocês agora estão entendendo por que eu fiquei tão chocada com a trama de hoje? Mas fiquem sabendo que não foi só eu, mas o próprio Cronenberg, ele também achou tudo muito esquisito. Primeiro, que eu achei esse fetiche doentio e muito específico, mas tudo bem que tem louco pra tudo. Mas quando eu fui ver o filme, como eu já conhecia o Cronenberg, eu já tava esperando elementos esquisitos dentro da trama, mas não nesse nível. Sem contar que o título original, que é Crash, fez eu pensar, deve ter algum acidente de carro durante o filme. Tudo bem até aí. Só que eu admito que quando eu fiquei sabendo como que ficou o título aqui no Brasil, que ficou como Crash, tracinho, Estranhos Prazeres, eu fiquei impactada e falei, meu Deus, faz total sentido agora. Assim, eu acho que o título, ele não passa spoiler nenhum da trama. Ele é um título esquisito também. Você só vê que faz sentido quando você termina de assistir. No entanto, apesar do filme ser muito bizarro, ainda assim eu entendo a pira e aí eu vou passar a minha visão pra vocês. Vamos comparar aqui as pessoas que são viciadas em pornografia, por exemplo. Elas estão lá
consumindo aquele tipo de conteúdo, e é claro que a pessoa que tá viciada, ela chega num ponto que aquilo ali meio que perde o sentido, e aí ela começa a ver coisas mais intensas, mais fortes, algumas vezes explícitas, para ver se traz aquela emoção como que trazia na primeira vez. E aqui aconteceu basicamente a mesma coisa, porque se vocês forem parar pra pensar, eles eram casados, né, a Catherine e o James, e aí, né, eles, né, tinham um relacionamento fechado. Aí eles abriram pra trazer novas experiências e sair da mesmice. Só que de tanto fazer coisas diferentes, eles viram que mesmo nesse momento caiu na mesmice. E aí eles estão procurando por coisas mais intensas, e foi aí que o James aconteceu tudo isso, aconteceu o acidente e tudo mais, e ele conheceu esse grupo super maluco. Podemos ver que o filme retrata um mundo da humanidade tão alienado e cansado que a comunicação e as emoções só são possíveis através de experiências traumáticas, como o acidente de carro. E podemos notar tudo isso principalmente nos ângulos utilizados nos enquadramentos, que mostra como a pele humana é comparada à superfície chamativa e fetichizada dos carros. Crash, então, ele foi baseado em um livro de mesmo nome, lançado em 1973, em que foi escrito pelo J.D. Ballard, que por coincidência é o mesmo sobrenome do protagonista. Eu espero que o escritor ele não tenha se metido numa experiência como essa, ele esteja relatando assim, como quem não quer nada. Eu ficaria chocada também, de novo. O Cronenberg, ele nunca tinha lido uma obra sequer do Ballard. Só ouviu falar do homem lá na década de 80. Mas depois de uns papos com um crítico de cinema da época e o Jeremy Thomas, que ajudou ele ali a produzir Mistérios e Paixões, de tanto eles falarem, ele meio que comprou a ideia de tentar adaptar o filme. Foi uma verdadeira luta, porque o Cronenberg ele chegou a tentar ler o livro, mas disse que era perturbado demais, daí ele deu uma pausa, voltou e teve a conclusão que o livro era extraordinário, mas reconhece que a leitura não foi uma das mais agradáveis. Ele até pensou que quando adaptasse o livro seria o fim da carreira dele, por conta do teor violento da obra. Lembrando que tecnologia é um dos assuntos favoritos do nosso diretor de hoje, e lembrando que eu tô falando da tecnologia da época que o filme foi lançado. Não vão pensando aí, ai, mas não tinha smartphone, ai, não tinha Instagram, gente. Vamos pensar na época, lá na década de 90. E dentro desse assunto favorito dele, inclui também a produção de automóveis. Ele considera um produto da mente humana e uma espécie de extensão natural do corpo humano. Então, por mais que ele tenha sentido estranheza do livro, ele começou a se perguntar como que o sexo se encaixaria nessas novas condições e compreendeu o autor, mesmo que de forma bizarra. Então vocês devem começar a imaginar como que deve ser o teor da narrativa desse livro pro Cronenberg chegar nesse ponto de ficar chocado. Mas é claro que cinema é cinema, e teve partes que ele adaptou, partes que ele não adaptou, e inclusive a cena final foi totalmente feita pelo Cronenberg, não tem nada daquilo lá no livro. Quando você pensa que viu o extremo do extremo, essa cena surge e mostra pro telespectador que tem como deixar a situação mais impossível e intensa ainda. No livro, a trama se passaria em Londres, enquanto na adaptação foi remanejado para Toronto, lá no Canadá. E essa mudança de localização aconteceu porque o Cronenberg já tinha feito muitos filmes com orçamentos enormes. E um exemplo de filme que usou muito orçamento, que foi muito caro para fazer, foi o Videodrome A Síndrome do Vídeo, de 1983. Então, por conta disso, o Cronenberg ele deixou o roteiro da forma mais enxuta possível, com incríveis 77 páginas. Então, o Cronenberg ele filmou tudo bem devagar, com muita atenção nos detalhes. E mesmo com todo esse cuidado do mundo que eu falei para vocês, o Cronenberg não estava dormindo à noite, porque o homem, ele tava pensando que o diretor de fotografia dele, o Peter Schuchitsky, ele ia largar o projeto. Mas, gente, nem era por causa assim, do teor forte de violência e sexo que existia no filme. Isso era porque o tal do diretor de fotografia, ele tava trabalhando ao mesmo tempo com o Tim Burton em Marte Ataca, que lançou no mesmo ano. Mas no final deu tudo certo. O que eu achei mais interessante foi saber que o Cronenberg se inspirou no filme Weekend à Francesa, do Jean-Luc Godard, de 1967, para realizar a cena em que há uma colisão múltipla entre os veículos na rodovia. E é óbvio que um filme polêmico, ele resulta em tretas. E é claro, como eu falei diversas vezes nesse vídeo, e como vocês já estão tendo essa conclusão, é claro que isso tudo aconteceu pelas altas representações de violência e sexo explícito dentro do filme. Reza
Reza a lenda que durante o Festival de Cannes, enquanto estava rolando a apresentação do filme, rolou vaia, rolou ataque de raiva entre os telespectadores e, inclusive, o Coppola, que fazia parte do júri no festival na época, ele se negou a entregar o prêmio nas mãos do Cronenberg. Muitos telespectadores se sentiram ofendidos e fizeram de tudo para o Crash ser banido. Teve episódios desse tipo no Reino Unido e nos Estados Unidos. Agora, em outros locais, como na Austrália, teve lançamento limitado nos cinemas e com a classificação indicativa lá em cima, logo nos 18 anos. E antes que vocês me perguntem, o filme sim, ele conta com duas versões, em que uma é reduzida e censurada e a outra é um Director's Cut, que tem aquela versão completa, com tudo que tem direito, que foi a versão que eu assisti, ó. É 10/10. E no ano de 2020, o filme Crash, ele recebeu duas versões em 4K, uma que é a versão censurada e reduzida, e a outra é a versão estendida da hora pra vocês, feita pela Criterion Collection. E mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, principalmente no pós-filme, ainda assim, o filme de hoje, ele é considerado como um filme cult pelos próprios fãs do Cronenberg. Crash ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Cannes em 1996. O longa chegou a ser transmitido durante o Stinkers Bad Movie Awards em 1997, em que era uma premiação semelhante ao Framboesa de Ouro que conhecemos hoje em dia, em que é declarado os piores atores, filmes e diretores. E o filme que indicarei hoje é Anticristo, um longa dano-sueco de terror e drama com pegada artística, lançado em 2009, em que foi dirigido e escrito pelo Lars von Trier, responsável também por Dogville de 2003 e Melancolia de 2011. Como eu trouxe o Crash como um filme bem polêmico, é claro que eu ia lembrar de um diretor bem problemático também. O Cronenberg, quando dirigiu Crash, ele achou que a sua carreira todinha ia por água abaixo. Muito diferente, bem ao contrário do Lars von Trier, que quando ele fez Anticristo e foi totalmente polêmico, ele fala assim que de longe foi o filme mais importante da carreira dele. A narrativa também conta com cenas bem explícitas, seja de violência ou sexo. Então, se você tiver problema com uma dessas cenas assim muito explícitas, eu não indico para você assistir, pode ser muito forte. E já adianto que tanto o protagonista do filme de hoje como a protagonista da indicação de hoje, ambos passaram por traumas e aí eles acabam resolvendo em ter o sexo na vida deles como um alívio para saber lidar com aquilo. Arrasado com a morte acidental do filho único, um casal formado por uma escritora e um psicanalista se refugia numa cabana no meio da floresta para tentarem driblar a dor que sentem do luto e para se isolarem da sociedade. Nesse momento, nem tudo sai como planejado, pois a esposa passa a se desesperar e desencadear uma série de eventos assustadores e anormais. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Crash, Prazeres Estranhos? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!